Olá, como estão? Como vão vocês? Eu sou Antônio Galo, com dois L's, dirigente dessa sociedade, que há mais de 20 anos pratica o Espiritismo, fazendo desobsessão, dando palestras de reformação íntima, fazendo antimagia, presencialmente, né? E à distância. Nessa fase de pandemia, nós atendemos à distância. Estamos apresentando a vocês, nessas partes que se seguem, o Espiritismo, desde o seu início, a sua formação, os seus objetivos, os seus princípios, tudo estará nessas partes. São 5 ou 6 partes que vamos encaminhar para vocês. Fiquem em paz. Um grande abraço. Aqui estamos, irmãos. Segunda página. O Espiritismo, a filosofia, a ciência espírita. Vamos ler juntos. Tudo começou com Jesus que, preparando sua partida, promete aos seus discípulos, 2 pontos. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que permaneça sempre convosco. João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17. Continuando. É o Espírito da Verdade, que vos falará de novo de tudo que vem falando, e vos falará de verdade, que se vos falasse agora, não entenderíeis nada. O mesmo João, o mesmo capítulo, versículos 15, 16 e 17. Releiam, irmãos queridos, isso é muito importante. Vamos continuar lendo. Essas verdades o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. João, capítulo 14, versículos 15, 16 e 17. Esta é a terceira revelação. Vejam, irmãos, esta é a terceira revelação, segundo a ciência espírita, que nos foi trazida pelo Espírito da Verdade. Abre aspas, ou abre parênteses. Primeiro foi Moisés, segundo foi Jesus, terceiro, Espírito da Verdade, falado por João, Evangelho segundo João, né? Mas foi através de Jesus, ou seja, o Espírito da Verdade trouxe o Espiritismo, a terceira revelação, segundo o Espiritismo, ok? Era necessário, contudo, surgir um médium codificador preparado para difundir essas verdades, que viriam logo acima, logo abaixo, em linguajar simples e didático, consolando e orientando a todos. Releiam, irmãos queridos, isso é bastante importante. Continuar lendo, então. Então chegou a matéria o menino Hippolyte, de pai magistrado e mãe professora no interior da França, 1804, em Lyon, Olaine. Desde cedo, 14 anos, interessado em ensinar aos seus colegas as atividades escolares e ótimo aluno sempre, foi matriculado no Instituto Yveltal, na Suíça, orientado por João Henrique Pestalozzi, que foi seu tutor e passou a ser seu amigo, né? Voltou à França mais tarde, já formado em letras, em 1804, pedagogia e ciências gerais. Foi educador, tradutor de vários idiomas, além do seu, publicando vários livros didáticos. Em seguida, tornou-se referência na divulgação do método pestaloziano de ensino na França. Leiam e releiam, irmãos queridos. Continuando, também muito interessado em ciências, inscreveu-se no Clube de Ciências de Paris, onde passou a ser pesquisador. As ciências, com suas invenções, chamavam a atenção de todos, o que levou o professor Revail a esse mesmo interesse. No século XIX, um fenômeno agitou a Europa toda, e a França, né, principalmente, né? As mesas girantes. Nos salões elegantes, após os saraus, as mesas eram alvo de curiosidades e de extensas reportagens, pois
moviam-se, erguiam-se no ar e respondiam a questões mediante batidas no chão. A tipologia. E objetos que se moviam sobre elas como cestinhas de pau. Os objetos moviam-se sobre as mesas apontando letras e números. Vamos já à frente, ok? Este pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos, é adepto de rigoroso método de... Você vai ver, ok? Vamos repetir. Este pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adepto de rigoroso método de... Você vai ver. Releia tudo, tá bom? Vamos à frente. Então, continuando, investigação científica. Não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes. Estudou-os atentamente, observou que uma força inteligente as movia e investigou a natureza dessa força, que identificou como os espíritos dos homens que haviam morrido. Lindo isso, né? Perfeito. O professor Rivaio fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as e codificou-as, tudo submetendo ao crivo da sua razão, não aceitando, não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Maravilha! Assim nasceu a filosofia espírita. Muito mais ciência que religião. Ok? Vamos à frente. Vamos lá? Na verdade, foram colocadas 2.000 perguntas a 100 grupos que não sabiam cada um da existência dos outros 99. Simples, né? São 100 grupos que não se conhecem entre si. Não sabem sequer da existência dos outros 99. Não sabiam das suas mesas girantes e suas cestinhas de pão móveis sobre as mesas. Na definição do professor Rivaio, seria, abre aspas, mais importante rejeitar 99 verdades do que aceitar uma só mentira. Esse foi o seu regulamento, né? Foi assim que ele escreveu o seu livro. Nesse método de investigação científica, conseguiu apenas 1.019 respostas que foram respondidas iguais nos 100 grupos simultaneamente. Resolveu publicar então o seu primeiro livro sobre o assunto, que nominou o Livro dos Espíritos. Leiam e releiam, por favor, irmãos queridos. Vamos continuar. O professor Rivaio imortalizou-se adotando o pseudônimo de Allan Kardec, abre parênteses, um amigo espiritual celta informou ser o seu nome quando sacerdote druida na encarnação anterior na Gália, hoje França. A doutrina codificada por ele tem caráter científico, religioso e filosófico. Essa proposta de aliança da ciência com a religião está expressa em uma das máximas de Kardec no livro A Gênese. A ciência espírita, abre aspas, né? A ciência espírita, marchando com o progresso, jamais será ultrapassada, porque, se novas descobertas mostrassem estar em erro sobre certo ponto, se modificaria sobre esse ponto, e se nova verdade se revelar, será aceita. Maravilha! Vamos lá? A partir da publicação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, em 18 de 4 de 1857, que foi dificultado pela Inquisição Católica, mandando queimar a editora, Kardec havia fundado a ciência ou filosofia dos Espíritos. Vejam bem, não é uma religião, a religião vem depois, né? Passou a ser considerada como tal. Mais 4 livros foram escritos por Kardec, formando o Pentateuco Espírita, vejam bem, do Pentateuco Católico, não é isso? Dos 5 Evangelhos, considerado o sonho de João Batista, né? O 5º Evangelho, o 5º livro, do Pentateuco Católico passamos ao Pentateuco Espírita, simplesmente pelo uso, pela prática, pela presença do Espírito da Verdade. Então, repetindo, mais 4 livros foram escritos por Kardec, formando o Pentateuco Espírita, que norteia a sua filosofia.
A sua filosofia norteada, então, por esse Pentateuco Espírita de 5 livros. Importante assinalar que o Pentateuco católico, 5 evangelhos, da mesma forma servem à Igreja Católica. Ou seja, os 5 evangelhos servem ao catolicismo, né? Seguem, né? São seguidos pelo catolicismo e servem ao catolicismo. Okay? Assim como o Pentateuco Espírita serve é seguido pelos espíritas. Okay? Os 5 livros do Espiritismo são Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno e a Gênesis. Estudaremos esses 5 livros nas partes seguintes. Releiam, irmãos. Olha essa duplicidade, né? Essa sintonia entre o catolicismo e o espiritismo. O espiritismo, portanto, é extremamente católico. O espiritismo é extremamente cristão. Talvez não católico, né? Porque eu não concordo com tudo que o catolicismo, mas é extremamente cristão. O espiritismo é uma filosofia extremamente cristã, ou seja, fala de Cristo o tempo todo. Vamos falar sobre esses novos livros nas próximas partes, ok? Vejam, irmãos, os dois casais conhecidos na época, né, fazendo experiência com as mesas que se levantavam durante as sessões, né? Reparem, as 4 patinhas da mesa levantando o chão. Depois, as experiências que foram feitas em público sobre levantar mesas. Tudo muito ridículo. Tudo foi ridicularizado. Vejam, ganchos colocados nos braços para levantar as mesas. Isso não acontecia em mesas pesadas. Em mesas pesadas, esses braços não conseguiam levantar. Há muitas histórias sobre isso. Vocês podem ver no Google, no YouTube. Ok? As mesas realmente giravam. Vejam à esquerda. São 2 casais existentes na época. Ok? Vejam com atenção. Essa foi a primeira parte do Espiritismo, Ciência e Filosofia Espírita. Vamos partir para mais 5 partes, me parece. Ok? Tudo isso vai chegar até vocês. Um abraço forte. Muita paz. Não deixem de ler essas mensagens, esses slides.